Ellen? É, Bosta. Tá rolando. André Luiz me vê, né? Eu mexi aqui, só não queria que ficasse desse jeito, não. Como é que vai? Ah, voltou. André Luiz me vê? Veja. Lucas me vê? Tô vendo. Ellen me vê? Sim, senhor. Podemos seguir, gente? O que vocês acham? Verdade, é. Pode, professor. Pode. Pessoal, agora, dia 24 de março de 2020, às 9h25 da noite, começando aí a 12ª aula de Direito Penal 1 da Faculdade Finon de Patos de Minas. Com esses meus alunos guerreiros. Gente, eu confesso que eu tô meio triste hoje. Eu não sei para onde nós estamos indo com esse negócio, não. Mas... Sabe quando a pessoa perde o foco? Eu desinteressei de vez no curso por causa desse negócio. Do curso? Foi. Por quê? Eu não consigo achar a motivação em aula, videoaula, à distância, sabe? Não Tem sei. que ler, sem ter o professor para explicar, para tirar as dúvidas. Nada, mas é só uns dias, só. Só uns dias e vai lá para Júlia fora. Não, mas de qualquer forma. Eu acho, André, que não vai chegar ao meio de abril, viu? Porque os países vão ver o tamanho do prejuízo, principalmente os Estados Unidos. Eles estão vendo o seguinte: por enquanto a estatística é de 1,6% de mortes. Eles vão entender que não justifica, e de um grupo de risco, né? Gente de 78, 70, 80 anos que tem alguma comorbidade, então não justifica paralisar tudo por conta disso. Se a gente isolar o grupo de risco, a gente consegue diminuir a letalidade da pandemia, que adoecer, nós vamos adoecer todo mundo. Isso aí é igual quando o H1N1 surgiu, foi essa mesma coisa. Todo mundo tinha medo de pegar e quando pega é uma gripe. E aí, Sara, eu tive uma situação que eu fiquei hospedado com 3 amigos, os 3 pegaram e eu não peguei. Entendeu? E eles tomaram uma injeção que foi $400 e aí sararam, né? Tiagão, você me ouve? Sem louco. Ovo, igual o Zema, né? André, assim... Professor, Oi, eu tô com um problema no Skype. o que tá acontecendo? Eu acho que eu prefiro o Instagram. No Instagram não dá pra escutar o André. Ô, Ellen, eu já tive que trabalhar com uma colega que ela é tão insuportável que eu fui trabalhar em Guarulhos, eu pedi assim, meu Deus, para eu não encontrar com ela, sabe? A gente tem que conviver com todas as pessoas e o André não é tão difícil, não. Tem gente pior pela frente aí na sua carreira, você vai ver. Fica tranquilo. Não, André, falando mal de você, eu não vou deixar, não. Ai. Não, mas tá bom, tem alguma coisa para falar, né? Pois é. Viu, Ellen? Alguém tem notícias do Matheus? O Matheus deve estar cantando. Eu vou cobrar ele. Vou cobrar ele daqui uns dias. A Julie também, gente? Algum problema, assim? Ela deve estar dormindo. Dormindo? Vamos ligar pra Tá ela. na fala. Vamos ligar pra ela. Eu já tava aqui. Indo dormir? Então, gente, é o seguinte. Essa aula nossa está começando às 9h25. Ela começou, então, com 45 minutos de atraso. Tá certo? Então vai até 11 horas. Vamos dar o acréscimo? Da ideia, não. Vamos dar o acréscimo, então, para fazer direitinho? Mas, assim, eu tenho um conteúdo hoje que é a continuação da última aula. E aí a gente não vai forçar além do necessário, não, tá? Mas eu vou
falar com tranquilidade. Vocês estão tendo acesso ao material que eu mandei lá no Classroom, né? Sim. Certo. Aquele roteiro lá eu costumava levar impresso. Aí vocês tendo impressora aí, tenta imprimir. Se alguém tiver mais habituado ao eletrônico, aí inclusive pode até ir anotando que a gente vai pontuando aqui e ali no próprio material ou no caderno. Aí é o método de cada um. Eu gosto disso aqui até hoje, né? Papel escrito. Professor. É meu sistema. E eu li uma pesquisa de uma universidade de Portugal falando que ler no papel ainda é mais eficaz do que ler em tela eletrônica. Porque aí você valoriza a memória e a memória visual também, porque você decora onde você leu aquela informação, sabe? Inclusive, quando eu fiz prova oral, quando me perguntaram o que é uso capião especial coletivo urbano, eu lembrei da posição da resposta, mais do que da resposta. Ellen, que você quer falar alguma coisa? É só sobre o material que o senhor mandou, lá estava falando sobre o princípio da anterioridade, não estava? Certo. Estava. Qual que é a diferença da anterioridade com da legalidade? Porque parece que os dois remetem ao artigo 1º do Código Penal. Eu tô achando que é a mesma coisa. Não é. Veja que é interessante, né? O artigo 1º do Código Penal ele vai contemplar os dois princípios. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Então ele vai dizer assim, a lei tem que prever o crime e essa lei tem que ser anterior ao fato. No mesmo artigo, o legislador previu os dois princípios, legalidade e anterioridade. Percebeu? Lei anterior ao fato. Não há crime sem lei, princípio da legalidade, mas essa lei tem que ser anterior ao fato. Não apenas sem combinação legal, mas não apenas uma combinação legal, uma prévia combinação legal, ou seja, uma combinação legal antes do fato. Então, o artigo 1º... o Igor chegou. Fala, Igor, você me ouve? Você me ouve? Igor? Vamos trabalhando, que a gente está gravando também para o YouTube. Professor, então, o princípio da anterioridade não há lei sem crime anterior que o defina? Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, André, quando o legislador cria um crime, essa lei só vale para os fatos praticados depois da vigência da nova lei. Porque o cidadão tem o direito de saber de ex ante fato, ou seja, antes do fato, qual é a norma que rege aquela hipótese. Por exemplo, antigamente nós tínhamos o crime de importunação sexual. E aí, o André saiu, vamos ver. Nós tínhamos o crime de importunação sexual. Olha, ele conseguiu mudar minha tela. Deixa eu ver. E agora? Compartilhando. Gente, que é isso? Quem tá mexendo nisso? Eu não sei como é que tá fazendo isso aqui, não. Eu vou arrumar aqui, ó. André, volta. Vocês estão ouvindo minha voz, então? Sim? Sim. Eu acho que ele vai voltar, hein? Ele se atrapalhou ali. Então, assim, eu acho que eu consigo também, né? Eu tô vendo a tela de alguém aí, hein? Do Igor. É do Igor? Aham. Ô, Igor. Oi. Você tá compartilhando alguma coisa aí? Como é que é? Ficou toda azul agora. Hã? Nossa, Deus. Não sei pra que esse menino tá mexendo, eles têm que entrar e ficar quieto. Pois é, gente. Põe o celular quietinho aí e manda lá. Eu fui sair aqui
fui mexer aqui, saí sem ver, agora não dá pra ver o professor. Eu quero desligar o trem, ficou tudo azul aqui a tela. Ah, eu acho que foi eu. Ô, André. Ué, não era pra me colocar. Uai. O André tá aparecendo, né? Onde é que eu tô? Ô, gente, pera aí que eu vou tentar virar isso aqui. Que essa tela aí é a minha. Gente, tá brincando? Tio. Oi? Que é? Pareceu um trem tudo escuro, preto aí? Que é isso? Não, agora vocês estão me vendo, então? Estão me vendo? Nossa, por que eu fui mexer? Estão me vendo aí ou não? Não? Eu Não, sei. professor. Tá tudo azul ainda. O que é isso? Aí, Aí. Agora é só virar a câmera por cima. ligar a sua. Feio. Desligar a minha? Tá me vendo? Tá. Ah, mas eu não sei como é que faz, velho. Nossa. Não me viram, não, né? Não, mas nem eu não, é? O pior é que se eu apertar ali. Não mexe não. Desliguei. Desligou. Deu pra ver que você tá no banheiro carregando. Não tô no banheiro não, palhaço. Tô na escada aqui de casa. Ali dentro de casa ali. Coloquei uma paredinha lá agora, que tem umas muriçocas lá. Eu coloquei uma parede na parede. Na tomada agora pra correr com ela. Nossa senhora, que dificuldade. Ela. Que dificuldade. Vai dar certo, professor. É erro técnico. É só que tá começando agora. É porque o negócio, cara, o trem não é fácil de apertar, quer ver? Tô forçando nesse trem aqui, depois esse trem dá pau igual eu aperto. Como é que mexe nesse negócio? Meu trem tá travando, a internet tá uma bosta. Olha, fala no telefone. Ah, agora travou. É, tô ouvindo aqui, mas Travou tudo agora. O Thiago conversou. Tá alguém me ouvindo aí? eu tô ouvindo. Gente. Minha namorada tá atrapalhando aqui. Aí, ó. Aí, agora deu. Deu isso aí. Que diabo é isso? Tem que estar todo azul, cara. E esse bonequinho do Obama aí? Olha lá. Você está quebrando o sigilo bancário, meu. Sai. Eu acho que tá quase dando. Eu tô percebendo. Pera aí. Vocês estão me vendo? Tá vendo? Agora tá. Então vou botar ele de costa aqui, então. Pera aí. Tá cortando minha cabeça? Não, né? Não. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, no mesmo artigo 1º do Código Penal, a gente tem os dois princípios, tanto da anterioridade quanto da legalidade. Quando você tem que não há crime sem lei anterior, você tem, na exigência de uma lei, o princípio da legalidade, uma lei editada pelo Congresso Nacional. E na exigência de que essa lei seja anterior ao fato, o princípio da anterioridade. Então, Ellen, quando eu estava dizendo ali, nós criamos recentemente o crime de importunação sexual. Diante daquele fato ocorrido em São Paulo, onde o cidadão assediou mulheres no transporte coletivo, você está lembrado desse fato?
e ele foi preso e aí causou uma comoção toda, o Congresso Nacional editou uma lei penal dizendo que é crime praticar o que a gente chama de froteurismo, né? Que é da palavra francesa froteur, que quer dizer esfregar. E aí a gente previu como crime, punido com detenção, com pena de mais de 1 ano, essa situação onde a pessoa vai ao transporte público e fica praticando um ato de importunação sexual, mediante esfregão, ou vindo eventualmente a se masturbar dentro do transporte coletivo. Por mais que seja um crime infamante e cause muita ojeriza na gente, só vai valer a lei nova para os fatos praticados após a vigência. Entendeu, Ellen? Então isso é o princípio da anterioridade. Por mais que um crime grave, um fato grave é praticado, e esse fato grave leve o legislador a editar uma norma penal prevendo aquele fato como crime, essa lei só vai valer da vigência dela em diante. Ela não vai poder pegar os fatos praticados anteriormente. Então isso é o princípio da anterioridade. A anterioridade, gente, é a garantia. A anterioridade é a garantia de que nós, cidadãos, quando vamos pensar em praticar um crime, olhamos para o Código Penal e vemos nele tudo aquilo que está proibido. Se não estiver proibida a conduta lá no Código Penal e nós a praticarmos, esse fato não será crime. Ainda que depois o legislador crie um crime, esse crime não vai retroagir para pegar a minha situação, porque o princípio da anterioridade me assegura de que a lei penal não vai retroagir. A lei penal só retroage para beneficiar o réu, nunca para prejudicar. Entenderam esse ponto? Entendi. Então, outro exemplo, nós criamos recentemente o crime de terrorismo, em 2016, O Brasil, mesmo com os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, nós não tínhamos ainda a previsão formal, em lei federal, do que seria o crime de terrorismo. E aí o legislador foi, em 2016, às vésperas da Olimpíada do Rio de Janeiro, ele cria uma lei federal de teor penal, prevendo, olha, constitui crime de terrorismo. Isso. Tinha lá, tentar envenenar a população, provocar desastre, sabe? E aí, veja, esse fato, essa lei foi criada, motivada pela Olimpíada do Rio de Janeiro. Mas repare, ela só pôde ser aplicada para os fatos praticados após a vigência dela. E, coincidentemente, nós tivemos uma tentativa, atos preparatórios para atos de terrorismo na Olimpíada do Rio de Janeiro. Segundo se apurou na época, um grupo de 8 pessoas, a partir do estado do Paraná, intentava causar uma contaminação na água que ia abastecer a cidade do Rio de Janeiro na época da Olimpíada. E isso ia matar milhares de pessoas. Isso segundo o Ministério Público Federal. Hoje nós temos 8 pessoas presas e condenadas no Brasil por terrorismo. Mas repare, essas pessoas só foram processadas e condenadas porque praticaram fatos que se subsumiam, que se encaixavam no crime de terrorismo, mas que foram praticados depois que a lei entrou em vigor. Então, por exemplo, gente, se os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 tivessem sido praticados aqui no Brasil, vamos supor que uns terroristas árabes tivessem imaginado de bater com um avião no Congresso Nacional em Brasília. Sessão cheia, deputados e senadores, todo mundo lá em Brasília trabalhando, era dia de aprovar o orçamento, que é quando o Congresso fica full size lá, todo mundo junto, e aí vem um terrorista e bate com um avião lá e derruba tudo, matando, infelizmente, 581 deputados e 513 deputados e 81 senadores. Se fosse no ano de 2001 e esse fato hipotético tivesse acontecido aqui no Brasil, nós não teríamos uma lei penal para punir o terrorista, porque no Brasil
O terrorismo só foi previsto como crime em 2016. Então, para fatos praticados em 2001, 2002, 2003, 2004, até 2015, não tinha lei penal. Então ele ficaria impune por terrorismo. Por terrorismo ele não seria punido. Quem está falando? Eu. Oi. Nesse caso aí, a pessoa não receberia nenhuma pena, nada. Por terrorismo não, André. Poderia ser que se enquadrasse o crime num crime de homicídio, qualificado, mas não terrorismo. Tá certo? O que acontece é que o crime de terrorismo só foi criado em 16. Ele poderia responder por o homicídio das pessoas que morreram, por causar perigo real, porque colocou muito mais gente em situação de risco, não só os que morreram, né, mas quem estava lá perto e eventualmente se salvou, poderia também ter morrido. Então ele criou um perigo real. Mas o crime de homicídio mesmo, só para fatos praticados depois de 2016. Tá certo? Entenderam até aqui, pessoal? Sim. Então, na última aula, a gente falou do princípio da anterioridade e trabalhamos também o conceito de novatio legis in melius, que é quando uma nova lei penal melhora a situação do réu. E aí o seguinte, né? A gente disse, a lei penal não retroage, salvo se for para beneficiar o réu. Então, uma lei nova que melhore a situação do réu vai ser aplicada a ele. Já uma lei nova que piore a situação do réu não vai ser aplicada a ele. Por quê? Porque a irretroatividade da lei maléfica é uma garantia constitucional. Então, por exemplo, se eu pratiquei um crime que a pena máxima era de 10 anos e veio uma lei nova e diz que a pena máxima desse mesmo crime agora passou a ser 5 anos, essa lei retroage ou não retroage para me alcançar? Retroage. E se, por outro exemplo, eu pratiquei um crime e a pena máxima dele era de 5 anos. E agora, com esse pacote anticrime, por exemplo, endureceram a penalização dele e a pena máxima passou a ser de 10 anos. Essa lei vai me atingir? Ela vai retroagir para me alcançar? Não vai. Fica antigo. Por quê? Porque a nova lei, ela é uma lei pior para o réu. É uma novatio legis in pejus, em prejuízo do réu. Então, basta vocês observarem, gente, se a lei nova vai retroagir ou não, é se ela melhora ou piora a situação do réu. Tá certo? Aí... Oi, Ana. É porque você tinha falado naquela aula do Instagram que no crime continuado, por exemplo, se ele está cometendo crime, sai uma lei nova e essa lei nova tem uma pena mais dura. Isso. Aí, no caso, por que nesse crime a gente pode adotar o crime que não é mais benéfico para a pessoa? É porque no que tange ao crime continuado, qual foi o exemplo que eu dei? Eu dei um exemplo de uma pessoa, um padrasto, que durante 1 ano estuprou a enteada. Dia 1º de janeiro, dia 3 de janeiro, dia 20 de janeiro, dia 2 de fevereiro, dia 5 de março, dia 6 de abril, dia 7 de maio, dia 8 de junho, dia 9 de julho, dia 10 de outubro, dia 20 de novembro, dia 30 de dezembro. Durante 1 ano, quantos estupros ele praticou, Ellen? Ele praticou uma cadeia, vamos supor, de 15 estupros, 20 estupros. Mas aqueles fatos, eles apresentavam entre si circunstâncias similares de tempo, lugar, modo de execução, já que todo dia ele ia lá, na mesma hora mais ou menos, quando a esposa ia para o trabalho e assediava a menina. O modo era sempre o mesmo, abordava ela quando ela estava sozinha. Maneira de execução era uma só, ele ia lá, começava a aliciar, passar a mão na menina e vinha ter relação sexual com ela. Nesse caso, você perceba, se ele for condenado por 20 estupros,
porque ele praticou 20 vezes o crime de estupro, ele receberia uma pena mínima de 120 anos. Porque 6 anos é a pena mínima do estupro, vezes 20, 120 anos. Mas o legislador entendeu que no crime continuado, a gente ia adotar a teoria da ficção jurídica. O que é a teoria da ficção jurídica? A teoria da ficção jurídica é aquela pela qual os crimes que são praticados em caráter subsequente, tendo por similaridade a mesma forma de execução, o mesmo circunstância de tempo, o mesmo lugar e outras semelhantes, eles são considerados um crime único. Então o legislador, por uma opção de política criminal, a gente fala, ele entendeu que esse crime era, na verdade, um só. Então esse estupro que a pessoa praticou contra a mesma vítima, Aí se enquadra em qual princípio de mesmo? janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, ele vai ser considerado um só crime, cuja continuidade começa em janeiro e termina em dezembro, como no exemplo que eu dei. De modo que, se uma lei nova incide durante a prática dessa sequência de crimes, essa lei nova, ainda que pior, vai incidir. Por quê? Porque ele ainda não cessou a continuidade. Você entendeu, Ellen? Entendi. Então, nesse caso, vai ser uma exceção sobre que é sempre a lei mais benéfica. É o único caso que se a lei que pode ser pior para ele? Olha, veja, nesse caso, eu nem considero uma exceção ainda não. Por quê? Porque o legislador, no artigo 71 do Código Penal, ele entendeu que o crime continuado é um crime só. Então você tem que entender, assim, que essa sequência de crimes que ele praticou, na verdade era um só, cuja cessação ocorreu quando ele praticou o último ato. Professor, Então, vou voltar para você, André, só para você entender no exemplo que eu dei também na aula passada, do furto. Vamos supor que a minha empregada doméstica, todo dia, furta R$10 da minha gaveta. Então ela foi lá e pegou R$10 no dia 1º de janeiro, R$10 no dia 2, R$10 no dia 3. E aí ela vai março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, dezembro. Todo dia ela pegava R$10. O legislador entendeu, Ellen, que o crime que ela praticou foi um só furto. E que esse fato cessou no dia que ela pegou o dinheiro pela última vez, que foi em dezembro. Então, se uma lei nova entrou em vigor antes dela terminar de tirar e pegar o dinheiro, que foi em dezembro, na verdade não é uma exceção à anterioridade. Na verdade, está incidindo a lei vigente ao tempo da prática do crime. Percebeu? Entendi. Então, o tempo nesse caso vai ser o quando cessa. Quando cessa. Não de quando começa. Isso. Entendi. O crime continuado é nisso que ele se diferencia do crime instantâneo, por exemplo. No crime instantâneo, matei, pá! No momento que eu dou o tiro que vem causar a morte, ali se verifica a lei vigente naquele momento. Naquele momento. E aí nós vamos saber qual é a lei aplicável. No crime continuado e no crime permanente, nós vamos ver qual é a lei aplicável ao tempo em que cessar a prática delituosa. Então eu dei o exemplo aquele dia, mudando um pouquinho agora. No crime permanente, eu falei assim, eu sequestrei o Igor dia 1º de janeiro e mantive ele em cárcere privado. A cada instante em que eu seguro o braço do Igor, em que eu cerceio a liberdade dele de ir e vir, a cada instante, a cada segundo, eu estou cometendo um crime de sequestro. Porque esse crime é permanente. Enquanto eu não cessar a minha atividade de manter o Igor lá trancado no quarto, o crime está acontecendo. Percebeu a diferença? No homicídio, quando eu dou um tiro, o crime aconteceu, o cara morreu. No sequestro, enquanto ele está no cárcere comigo, eu estou mantendo ele trancado, eu estou cometendo sequestro. O tempo todo. E aí, se vier uma lei nova durante esse período, em que ele está trancado no cárcere, essa lei nova vai incidir. Por quê? Porque eu ainda não cessei a atividade criminosa. O crime ainda está acontecendo.
Então, na verdade, não é uma exceção à anterioridade, é porque o crime continuado e o crime permanente ainda estão acontecendo quando a lei penal pior, mais grave, entra em vigor. E aí ela vai aplicar aquele fato. Entendeu agora? Entendi. Então, Obrigada. até aqui tudo bem, gente? Tá. Igor tá aí ainda? Igor? Lucas? Eu tô aqui. Tiago O Igor Tarcísio, tá aí? com o microfone dele desligado. Tiago Tarcísio? Thiago parece que saiu. Saiu? Saiu. O Igor tá com o microfone dele desligado, por isso que eu não tô escutando ele. Ah, mas ele tá aí, né? Porque aí eu que não tô vendo vocês agora. Tá. Certo. Não, o Igor é porque ele tá Tá bom. Entendi. fazendo barulho demais e ele desligou. Certo. Então, gente, aí nós trouxemos outro exemplo também, outra situação. Tô aqui, camarada. Ah, tá certo. Né, Tá que bom, é pode desligar. a Alex Tercia, que eu falei para vocês, ou Alex Tertia, que é a situação da criação, você pegar um preceito da lei anterior, que é mais benéfico, e juntar com um preceito da lei nova, que também é mais benéfico, e criar uma terceira lei pela soma dessas duas leis. E aí eu disse para vocês que isso não é possível, tá certo? Você, quando tem um fato, você analisa qual é a lei mais benéfica em conjunto. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da mula. A mula, que é aquela pessoa que trafica drogas, que é cooptada pelo tráfico de drogas para trazer a droga, às vezes, amarrada aqui na barriga, ou engole a cápsula. E a mula, como o legislador entendeu que ela é também uma vítima das organizações criminosas, que muitas vezes se aproveitam das parquíssimas condições de vida das pessoas e vai trazer essas pessoas para serem um instrumento da prática do tráfico de drogas, né? Então o legislador entendeu que essa pessoa, igual eu disse a vocês que eu trabalhei em Guarulhos, em São Paulo, e meu último assistido como defensor público federal foi o senhor Navanezan, da Nigéria. E ele foi contratado por uma facção, por uma organização criminosa, para trazer 2 quilos de cocaína amarrado na barriga aqui, ó. Então essas pessoas geralmente são cooptadas na África, onde as condições de vida são péssimas, e aí elas vêm para o Brasil ou para outros países em troco de muitas vezes $5.000 ou $20.000, que é um dinheiro que elas não vão ver nunca na vida delas. E elas estão passando necessidade, elas acabam aceitando isso. Então o legislador entendeu que essa pessoa, gente, nessa situação, sendo réu primário, de bons antecedentes, nunca ter se dedicado a nenhuma atividade criminosa e não integrar a organização criminosa, essa pessoa não poderia receber a mesma pena do traficante. Porque o traficante é que põe essa roda em movimento, entendeu? E aí o legislador criou uma causa de diminuição de pena. Ele disse assim, olha, o traficante de drogas vai receber uma pena de 5 a 15 anos. Já a mula, ele vai receber essa pena, ela vai receber essa pena de 5 a 15 anos, porém reduzida de 1/6 a 2/3. Por quê? Porque ele é um coitado também. Ele é uma vítima dessa engrenagem do tráfico de drogas. São pessoas que muitas vezes não têm oportunidade de trabalho nos países de origem e são facilmente cooptadas pelo tráfico de drogas para serem um mero instrumento de trazer a droga para outros países. Muitas vezes, gente, ingerindo a droga e tendo que fazer uma cirurgia para retirar a droga da barriga. Tá certo? Isso aí é uma mula mesmo.
Não, e assim, muitas vezes essa droga ela explode lá dentro da pessoa, que é um saquinho que o invólucro o invólucro é muito frágil às vezes. E aí ele estoura lá dentro. Vocês estão vendo essa imagem? São os papelotes de cocaína, entendeu? E isso aqui é uma cirurgia para retirada da droga, quer ver? Então a gente pegou isso lá em São Paulo. Eu nunca peguei uma cirurgia dessa para ser feita, não. O que eu peguei mais era o povo amarrado no corpo mesmo e tal. Aquela lá que eu tava vendo lá tá abrindo a pessoa de ponta a ponta. É, porque eles colocaram a droga debaixo da pele. Mas isso aqui, viu, André? Isso aqui é uma autópsia, tá? É porque a droga estourou lá dentro e aí ele faleceu. Então essas pessoas aqui, aí põe amarrado na barriga, põe amarrado, muitas vezes a mulher é gorda, eles põem amarrado nas coxas, tá vendo? Ah, não pode chamar mulher de gorda hoje em dia mais não, né? Muitas vezes a pessoa está ligeiramente acima do peso. Então, gente, então assim, o caso das mulas foi, o legislador percebeu que eles mereciam um apenamento mais brando, e aí criou uma causa de diminuição de pena no artigo 33, parágrafo 4º da nova lei de drogas, que é a 11343 de 2006. Essa causa de diminuição de pena não tinha na lei penal 6368 de 76, que era a antiga lei de drogas. Então o que acontecia? Vamos supor que uma pessoa foi presa no aeroporto de Guarulhos em 2005, nessa situação que eu falei para vocês. Ela estava com a droga amarrada no corpo, era uma pessoa que era réu primário, tinha bons antecedentes, não se dedicava à atividade criminosa e nem integrava organização criminosa nenhuma. Então nós percebemos que ele era uma mula, um pequeno traficante, ali, um mero transportador da droga. Na lei anterior, de 2005, a pena mínima do tráfico era de 3 a 15 anos. Na lei nova é de 5 a 15 anos. Só que na lei antiga nós não tínhamos a previsão da causa de diminuição de pena, de 1/6 a 2/3 da pena. O que os advogados faziam? Ele pedia para o juiz aplicar a pena mínima da lei anterior, da lei 6368 de 76, que era de 3 anos, e a causa de diminuição da pena da nova lei de drogas, lei 11.343 de 2006. Então você teria a pena da lei velha com a causa de diminuição da lei nova, acoplando esses dois institutos e criando uma lex tercia, ou seja, uma terceira lei. E o que isso implicava na prática? Hoje, pela lei 11343 de 2006, a pena mínima de uma mula do tráfico é de 5 anos, podendo ser reduzida de até 2/3. 2/3 de 5 anos, gente, você vai tirar ali 40 meses, e no final a pena seria de 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses de reclusão para a mula. Na lei anterior, a pena mínima, inclusive da mula, era 3 anos. Então você teve uma lei nova para melhor. Em relação às mulas, a nova lei de drogas foi mais benéfica, porque a pena mínima era 3 anos, e agora a pena mínima passou a ser de 5 anos, reduzida de até 2/3, ou seja, 1 ano e 8 meses. Mas o que os advogados tentavam fazer? Tentavam pegar a pena mínima da lei anterior, que era de 3 anos, e a causa de diminuição de pena da lei nova, que era de até 2/3. De modo que se você tirar 2/3 de 3 anos, você sobra 1 ano. Então a pena mínima seria 1 ano, ao invés de 1 ano e 8 meses. Entenderam por que os advogados faziam isso? Porque se você pudesse pegar
a pena da lei anterior e a causa de diminuição da lei posterior e juntar as duas, criando uma terceira lei, o réu poderia receber uma pena ainda menor, que era 1 ano. Só que os tribunais não aceitaram a criação da lex tercia. A lex tercia, ou terceira lei, ela não é aceita pelos tribunais e nem pela doutrina majoritária. Por quê? Porque invade a competência do legislador em editar a lei. Quando o legislador previu a pena mínima do tráfico na lei anterior, ele já previu as situações da mula, por exemplo. E ele quis que mesmo o traficante e mesmo a mula recebessem uma pena mínima de 3 anos. O legislador, que é o povo representado no Congresso, quis assim. Já em 2006, quando se optou por criar uma nova lei de drogas, o legislador teve uma outra visão. Ele entendeu que a mula deveria receber uma pena mínima, menor que a do traficante, mas que não passasse de 1 ano e 8 meses. Não fosse menor que 1 ano e 8 meses. Mas não que fosse de 1 ano. Então, o Congresso Nacional, que é quem decide quanto de pena cada crime merece receber, mínimo e máximo, ele fez a opção dele. Então não pode vir o jurista, nós operadores do direito, vocês, futuros advogados e juízes, e criar uma lei nova, mediante a fusão daquilo que é mais benéfico na lei A e daquilo que é mais benéfico na lei B. Vocês não têm competência para isso. Por quê? Porque o artigo 2º da Constituição Federal prevê a independência dos poderes. O Poder Legislativo cria a lei e o Poder Judiciário apenas a aplica. Tá certo? Então é por isso que nós não admitimos a lex tercia no Brasil. Nós ou pegamos a lei anterior ou a lei posterior em bloco, como um produto inteiro e acabado, e verificamos se ela é mais benéfica ou maléfica ao réu. Se for mais benéfica, aplicamos ao réu, ainda que retroagindo. Se não, nós não aplicamos. Então, nesse caso, se o cara praticou o crime em 2005, antes da nova lei de drogas, e ele é considerado réu primário, de bons antecedentes, não se dedica à organização criminosa e nem pratica crime habitualmente, ou você aplica a lei 63, 68 e 76 inteira para ele, ou você aplica a lei 11343 de 2006. Você não pode fundir 2 preceitos das 2 leis e criar uma terceira lei para ele. Nesse caso que eu estou dando aqui agora, é pacífico que se o cara cometeu um crime em 2005 e ele é uma mula, é melhor aplicar a lei 11343 de 2006. Porque na lei 11343 de 2006, a pena mínima dele vai ser de 1 ano e 8 meses. Podendo chegar, claro, até os 15 anos, mas também reduzida de até 2/3. Entenderam isso? Sim. Então, a gente foi e falou dessa vedação da lex tercia. E aí, pessoal? Aí nós entramos em outro tema. Nós estudamos juntos a norma penal em branco. O que é a norma penal em branco? Para a gente recapitular. Inclusive para o doutor Igor, que faltou aquela aula. A norma penal em branco... Oi? É quando ela precisa de uma outra lei que a complementa. Isso. Então a norma penal em branco é aquela cujo uma das elementares da lei necessita de uma outra norma que venha complementá-la. Então, por exemplo... Professor. Oi. E a norma penal em branco em quadrado é quando ela te dá o direito de buscar outra lei em cima de outra lei que especifica aquela lei. Por exemplo, uma lei de um município, uma lei estadual, uma lei distrital, uma lei municipal. Tá correto? Quem pergunta, André? Isso. Norma penal em branco o quê? Ao quadrado. Ao quadrado?
A doutrina cria esses termos que são para vender livros, sabe? Mas é o seguinte, tem a norma penal, eu nunca ouvi falar, mas deve existir, tá? Se a norma penal em branco remeter você a uma outra norma e essa norma remeter a outra, deve ser isso. É possível. Isso. É possível. Isso. Tá certo? O que a gente é interessante observar na norma penal em branco é que sempre vai haver a necessidade. É porque eu estava assistindo uma live ontem do professor Sami, Certo. que é juiz Do TJDFT, TPU de sei quem é. concurso. Uhum. E, inclusive, ele estava explicando isso aí, sabe? Bom. E estava explicando as leis, as normas em branco, sabe? Uhum. Aí ela estava falando dos tipos de normas em branco que existe, e uma das que ele falou justamente era isso aí, é quando você remete a outra lei, que ela te remete a outra lei, podendo ser essa lei, uma lei de município, uma lei do estado, sabe, uma lei do distrito. Aí, o que acontece? Para a gente ter noção da norma penal em branco, seja ela ao quadrado, ao cubo ou às avessas, o conceito base é o seguinte: o tipo penal em específico possui uma elementar, ou seja, uma circunstância dele, cujo sentido é complementado por outra norma. Se for por uma norma de hierarquia inferior, aí nós temos uma norma penal em branco própria. Se for uma norma penal de mesma hierarquia normativa, uma norma penal em branco imprópria. Mas basicamente as classificações são infindáveis, sabe? Porque você tem norma em branco própria, imprópria, homogênea, heterogênea, univitelina, heterovitelina. Isso tudo quer dizer a mesma coisa, assim, como ideia base. O tipo penal não contém a descrição total da conduta proibida. É isso. Então, quando a lei diz... É o caso da lei de drogas. Da lei de drogas. A lei de drogas é o exemplo mais famoso. Por quê? Porque ela vai dizer traficar drogas. O que são drogas? O que são drogas? Então, nós temos a necessidade de que uma portaria da Anvisa diga o que são drogas. E essa portaria é a número 344 de 98, igual eu falei para vocês. Tá certo. E se... Vamos lá. Vamos supor que vocês estão sabendo que tem um movimento muito forte no Brasil para legalizar a maconha, certo? Legalize. Existe um movimento forte, eu até falei com vocês em sala de aula, que no Supremo Tribunal Federal o julgamento está suspenso, mas por enquanto está 3-1 pela legalização. Beleza? Mas vamos supor que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, se antecipando a uma eventual decisão do Supremo, fala: gente, é o seguinte, nós estamos percebendo que a população está usando maconha mesmo, as pessoas gostam de fumar um baseado antes de dormir, como disse o ministro Barroso, né? Ele não disse que as pessoas gostam. Ele disse assim: se as pessoas gostam de fazer, problema delas. Então ele disse isso. Não vou discutir se isso é certo ou errado, não. Vamos lá, vamos pensar que a Anvisa fala: olha, como a maconha se tornou tão aceita pela sociedade, vamos então extinguir da portaria 344 de 98 a maconha como substância entorpecente. Vejam, o crime... Vamos lá. Vamos supor que a Anvisa vai lá na portaria que prevê quais são as drogas, ou seja, cocaína, merla, LSD, fala outra aí, heroína, maconha. Aí ela fala: não, vou tirar a maconha está fora agora. A maconha está fora. Vocês acham que essa revogação, essa extinção, essa exclusão da maconha, da portaria 344 de 98,
ela muda o sentido do crime de tráfico de drogas? Por quê? Sim. Porque o crime de tráfico de drogas agora perdeu a maconha como uma das espécies de drogas, certo? Aí todo mundo que foi preso por causa dela vai ser solto. Vocês então concordam? Que não seja... Perdão, Ellen? Não, pode continuar. Pode continuar? Então vamos lá. Uhum. A Anvisa vai e opta por revogar a maconha. Tira a maconha da portaria, um exemplo hipotético. As pessoas que estão presas por tráfico de maconha vão ser beneficiadas por essa norma? Por essa mudança? Sim. 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 Então, pessoal, a norma penal em branco, que é modificada também, cujo preceito complementar, que está numa portaria, este preceito de uma norma infralegal que venha a ser modificado para melhorar a situação do réu, ele vai retroagir, em regra, para atingir o réu e beneficiá-lo. Então, nesse exemplo... Desde que não tenha caráter temporário. Desde que? Não. Isso. Não, também ela... Caráter temporário. Isso. Agora vamos lá, vamos fazer a distinção. Nesse Mas caso... o caráter temporário é só para punir ele naquele momento. Calma. Se vir uma lei nova Calma. que vai beneficiar ele, ela pode retroagir, não pode, Calma. professor? Vamos estudar com calma aqui essa parte. Essa parte é complicada. Então, nesse Volta caso... o áudio do André. Oi? André, deixa eu te contar. Tem uma ferramenta muito legal. Aí tem 3 pontinhos. O vermelho, o do vídeo, aí tem o microfone. Clica nele e não clica de novo. Só uma vez. Não. E fica o resto da aula. Vamos lá. Todo Eu mundo... agradeço nenhum de vocês aí, exceto o professor, conversar comigo. Ó, vamos lá. Vamos controlar aqui o seguinte. Eu vou falar, essa parte ela é complicada. A gente vai orquestrando. Quero que vocês participem mesmo. Mas vamos lá. Então, nesse caso, quando você revoga a previsão da maconha como uma das espécies de drogas, eu perguntei a vocês se vocês acreditam que essa revogação pode beneficiar as pessoas que praticaram um crime de tráfico de maconha no passado. E vocês disseram que sim. Por quê? Porque a portaria da Anvisa complementa o sentido do termo drogas, que é uma elementar do crime de tráfico de drogas. Então, se uma lei posterior, uma portaria posterior, exclui do rol de drogas a maconha, por exemplo, essa norma é benéfica a quem foi condenado por tráfico e, portanto, ela retroage. Outro exemplo. Olha desgrama. Outro exemplo. Agora, o que é isso aí, gente? Barulho. Agora vamos fazer um exemplo diferente. Tá certo? Eu tenho uma pergunta. Posso dar o exemplo e depois você faz a pergunta? Põe ela aí no papel. Pode. Vamos supor que nós temos essa crise do coronavírus acontecendo agora. E aí nós estamos vendo o seguinte: uma garrafa de álcool gel, semana passada, custava R$19. No meio da semana passou a custar R$27. E hoje tem lugar que vende ela a R$80. R$80. E aí o presidente Bolsonaro, por exemplo, diante dessa necessidade excepcional que a crise do coronavírus criou, resolve editar uma tabela. Fala, olha gente, eu vou criar uma tabela dizendo o preço máximo do álcool em gel no Brasil por conta da crise do coronavírus, que está fazendo os preços subirem de uma forma artificial. Então, na verdade, nós estamos tendo um momento excepcional, que é a crise do coronavírus, e que tem provocado uma demanda descontrolada por um produto que é o álcool em gel. O presidente pega e opta por editar, por decreto, uma portaria dizendo: o álcool em gel no Brasil só pode ser vendido a R$30. E aí, vamos supor que essa lei, esse decreto entra em vigor. Nós temos, pessoal, no artigo 1º da Lei 1521 de 1951,
a previsão dos crimes contra a economia popular. E no artigo 1º, do artigo 2º da Lei 1521, ela vai dizer assim: são crimes contra a economia popular transgredir as tabelas oficiais de gêneros e mercadorias, ou de serviços essenciais, bem como expor à venda ou oferecer produto ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços, por preço superior ao tabelado, assim como não manter as afixadas em lugar visível de fácil leitura as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então vamos lá. O presidente Bolsonaro editou uma portaria dizendo que o álcool em gel só pode ser vendido a R$30 e existe a previsão na lei dos crimes contra a economia popular de como crime você não cumprir as portarias dispostas pelo governo, as tabelas oficiais. Então o preço é tabelado. Se você não cumprir a tabela, você comete crime. Aí eu pergunto a vocês, nesse caso, vocês percebem que a norma editada pelo presidente Bolsonaro, mediante uma portaria, um decreto, ela tem o caráter de uma norma penal em branco, certo? Porque ela complementa o sentido da Lei 1521 de 51, porque ela prevê descumprir as tabelas oficiais. Qual é a tabela oficial? É o decreto do presidente dizendo que o álcool em gel vai custar R$30, certo? Então, na Lei 1521 de 51, nós temos uma norma penal em branco. Ela diz que violar a tabela é crime, mas não diz qual é a tabela. Quem vai dizer qual é a tabela é uma norma infralegal. E aí essa tabela foi feita. Se o presidente Bolsonaro revogar essa tabela, porque a crise do coronavírus passou, as pessoas que violaram a tabela na época da crise vão ser beneficiadas pela lei nova? O que vocês acham? Não entendi. Então vamos lá. Nós, durante a crise do coronavírus, que é a que a gente está vivendo agora, a gente decide tabelar o preço do álcool em gel. Apenas durante essa crise. Depois que a crise passou, ou que a crise passar, o presidente pega e decide revogar a portaria, porque a crise acabou. Vocês acham que essa revogação que acontece depois que a situação excepcional já acabou, ela retroage para beneficiar aquele que praticou o fato ilícito na época da situação excepcional? Não. Por quê? Porque quando ele cometeu era crime. E por que você acha, Ellen, que não poderia retroagir, então? A lei penal não retroage para beneficiar o réu? Não nesse caso. Naquele material que o senhor deu pra gente, diz que a norma penal em branco ela não retroage quando a lei que está complementando tem caráter temporário. Exatamente. Por quê, Ellen? Por que ela não pode retroagir nesse caso? Porque é o seguinte, olha o exemplo aqui, nós estamos numa crise excepcional agora, do coronavírus. O presidente precisa editar uma tabela limitando o preço do álcool gel a R$30. Eu fui lá e vendi álcool gel a R$50 na minha farmácia. Ou seja, eu cometi um crime contra a economia popular hoje, porque eu vendi acima da tabela que dizia que eu só podia vender a R$30. Passou 3 meses, a crise do coronavírus acabou. Acabou. Aí o presidente vai e revoga a portaria. Fala, ó, o álcool em gel agora, preço livre, como sempre foi. Você concorda que se essa lei retroagisse para me alcançar, a norma que o presidente editasse agora não teria eficácia nenhuma? Por quê? Porque eu já saberia de antemão que hoje essa portaria que está sendo editada contra a crise do coronavírus, ela fatalmente vai ser revogada amanhã, porque a crise vai passar, eu sei que vai, certo? Então, por isso o princípio da retroatividade da lei penal benéfica não se aplica,
diante das leis excepcionais ou temporárias. Então aqui vocês já anotem isso aí. A lei penal, a retroatividade da lei penal benéfica não se aplica em se tratando da lei penal excepcional ou temporária. Porque se fosse aplicável, gente, nós teríamos uma total ineficácia. Vejam bem, eu crio uma lei para atender o Brasil em situação de calamidade pública, igual nós estamos. E esse momento excepcional da nossa história, nunca antes. Nós tivemos uma crise de calamidade provocada por uma pandemia internacional, que eu saiba, eu nunca vi isso. Já tivemos aqui estado de sítio no passado, no Brasil, nós tivemos. Mas uma calamidade por uma pandemia global, não se tem notícia. Se eu edito uma norma penal hoje, ciente de que a situação excepcional vai passar, e a lei penal retroagir para beneficiar, essa lei não tem força nenhuma. Por quê? Porque quando a norma for revogada, todo mundo se beneficiaria por isso. Então é por isso que o artigo 3º do Código Penal, dê uma olhada aí. Professor. Oi. Mas e se o cara for condenado antes que a lei revogue? Se ele for condenado antes que a lei revogue, se essa lei for uma lei excepcional ou temporária, tá certo. Por quê? Porque a lei excepcional ou temporária, ela se aplica aos fatos praticados durante a vigência dela. Então, se uma pessoa que descumpre uma norma penal excepcional, criada para aquele momento excepcional na história, igual a calamidade pública que nós estamos vivendo, e ele é processado e condenado durante a vigência da norma, beleza. O artigo 3º vai dizer o seguinte: quem está com o Código Penal aí? Eu tô. Lê pra gente. Artigo 3º. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então repare, pessoal, a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, se é editada uma norma penal baseada numa situação não usual, uma situação extraordinária, como nós estamos vivendo hoje, que é a crise do coronavírus, essa lei penal vai ser aplicada sim aos fatos praticados durante a vigência dela. Então, Ellen, vamos supor que, por exemplo, também por causa da crise do coronavírus, o presidente Bolsonaro edite uma lei dizendo assim: olha, considerando a crise do coronavírus e considerando que ela provoca severos distúrbios respiratórios, eu estou criando uma lei penal proibindo as pessoas de fumarem nas ruas. Está proibido fumar na rua durante a crise do coronavírus. Vem uma lei, a crise pega, dura março, abril e acaba em maio. As pessoas que fumaram cigarro durante o período excepcional que era a crise do coronavírus, com base no artigo 3º, vão responder pelo fato, como crime, ainda que a lei tenha sido extinta, revogada. Por quê? Porque era uma lei penal excepcional para aquele caso da crise do coronavírus. Então, nesse caso da lei excepcional temporária, nós temos uma exceção, aí sim, ao princípio da retroatividade da norma penal benéfica.
Porque, do contrário, você criaria uma total ineficácia da lei penal. Vamos supor, Ellen, que a crise do coronavírus se agrave ainda mais. E o presidente opte por obrigar as pessoas a ficarem em casa. Quem sair para o parque para correr vai sofrer uma pena de 6 meses de cadeia. Ele cria uma lei penal, porque o povo tem que ficar em casa, senão a crise, o vírus vai se espalhar mais ainda. Veja, a excepcionalidade do fato justifica essa lei. Então, as pessoas que saírem às ruas e forem para parques, por exemplo, no período em que o coronavírus está assolando o Brasil, vão responder por um crime. Essa lei é uma lei excepcional. Uma vez cessadas as razões que ensejaram a edição dessa lei, essa lei vai ser naturalmente revogada. Certo? Mas, por ser uma lei excepcional, quem tiver praticado o fato nela previsto durante a vigência dela, vai responder pelo crime que ela previu, ainda que essa lei já tenha sido revogada. O que importa na lei excepcional é que o legislador quer conter aquela situação indesejada, motivada por uma circunstância não usual, extraordinária, naquele período de tempo. Então a pessoa tem que cumprir a lei. E se essa lei é revogada, aqui nós não aplicamos o princípio da retroatividade da lei penal benéfica. Não aplicamos a teoria da abolitio criminis. Por quê? Porque era uma lei penal excepcional. Já pensou se todo mundo descumprir a lei excepcional porque sabe que ela no final vai ser revogada, porque a situação excepcional vai passar, e que a lei abolitio criminis retroage? Então ninguém cumpre a lei excepcional nunca. Entendeu, Ellen? Ellen? Oi, professor, entendi. Então, esse artigo 3º, ele é uma garantia de eficácia do direito penal nas situações excepcionais. Ô, professor. Vamos supor, só para terminar, André, que o Brasil estivesse em guerra. O Brasil estivesse em guerra com a Venezuela, por exemplo. E aí se editasse uma lei penal proibindo as pessoas de aumentarem os preços para evitar a inflação, evitar desabastecimento. É um paralelo com o exemplo do álcool em gel, tá? Então fala, o preço do saco de arroz vai ser tantos reais durante a guerra, o preço do feijão vai ser tantos reais durante a guerra, 1 quilo de carne vai ser tantos reais durante a guerra. E aí o João da esquina vai lá e está vendendo carne acima da tabela. Está vendendo arroz acima da tabela. Está vendendo feijão acima da tabela. E o Brasil está em guerra com a Venezuela. Passou a guerra, não precisa manter a tabela de preços mais, porque a guerra acabou. Nós vamos revogar a lei penal que previa o crime de aumentar o preço durante a guerra. Essa nova norma que revoga o crime vai se retroagir e aplicar ao João que durante a guerra não respeitou as tabelas? Não vai. O João vai responder conforme a lei vigente ao tempo da prática do crime, porque aquela lei era uma lei penal excepcional e ele tinha que ter observado. É diferente de uma situação perene no tempo, caso do tráfico de drogas. A previsão das drogas nas portarias da Anvisa não é por uma situação excepcional ou transitória, é uma situação permanente, uma situação contínua. Não existe um fato excepcional a justificar a previsão da maconha como droga. A maconha é droga porque faz mal à saúde. Não é porque a gente está em guerra ou está passando pela crise do coronavírus. É uma situação perene, contínua. Maconha faz mal, é droga. Então, essa é a diferença. André, você ia perguntar alguma coisa? Em cima do exemplo que o senhor deu aí do álcool em gel, o Bolsonaro criou um decreto lá que quem vendesse o álcool em gel acima de R$30 sofreria uma pena de 6 meses a 2 anos e multa, correto? Certo. Só que a gente sabe que trata-se de uma lei temporária, porque como o senhor acabou de falar, a crise vai passar. Só para te aperfeiçoar, é uma lei excepcional, tá? Nós vamos ver a diferença para temporária. Vamos ver. Qual que é a diferença?
A lei excepcional, André, ela se refere a um fato. Um fato que nós não temos como saber quanto tempo vai durar. A lei temporária diz o tempo no qual ela vai durar. Eu vou dar uma diferença para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, por exemplo, a lei excepcional do coronavírus, a lei do coronavírus seria excepcional por quê? Porque ela é um estado de fato, que é a disseminação do vírus. Nós não sabemos quando o vírus vai parar, quando essa situação vai acabar. Então essa é uma lei que depende de circunstâncias fáticas serem modificadas para ela ser revogada. A temporária não, ela diz, essa lei vai durar até dia tal, tá? Ô, professor, aí no caso, a pessoa comete o crime, recebe lá 1 ano e meio de pena, mais uma multa, certo? Aí daqui um mês, o Bolsonaro revoga a lei, fala, ó, agora vocês podem vender o álcool em gel do preço que vocês quiserem. Preço de mercado. Nesse caso aí, no preço de mercado, correto? Certo. Nesse caso aí, a pessoa não vai sofrer mais a sanção, porque não tem mais aquele decreto falando que vai ser punido ou não. É correto? Não, por quê? Porque é justamente isso que a gente está estudando agora. Uma lei excepcional ou temporária vai ser aplicada aos fatos praticados durante a vigência dela. Tá certo? Só durante a vigência? Depois não? Durante a vigência. Então, se ela foi revogada depois, acabou. Mas o fato praticado durante a vigência, você vai aplicar essa lei. Então, vamos supor que a gente teve uma lei vigente em 2020. Uma lei prevendo que você não podia vender o álcool em gel acima de R$30. Isso aí seria uma lei dizendo assim, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, quem vender álcool em gel não pode vender álcool em gel acima de R$30. Então seria uma norma temporária. Então ela está dando um tempo para a gente, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Agora vamos supor que ela dissesse ao contrário, ela falasse assim, durante o estado de calamidade pública causado pelo coronavírus, entendeu a diferença? Já é uma situação, não é um tempo. E aí seria uma lei excepcional. Excepcional, porque está prevendo uma situação de fato. Aí eu digo assim a você, se a pessoa pratica o fato previsto como crime nessa lei excepcional ou temporária, vamos supor que o seu José da farmácia vendeu álcool em gel a R$80, preço de uísque. Está acontecendo isso. Agora, no mês de março, durante a vigência de uma lei penal excepcional, dizendo não vendam álcool em gel acima da tabela. E a tabela diz que o álcool em gel vai custar R$30. Passou a crise do coronavírus, chegou 2021, chegou 2022. Essa lei já foi revogada, porque a crise passou. Chegou 2022. O seu José está diante do juiz. O juiz vai aplicar a lei vigente ao tempo da prática do fato. Porque durante a prática do fato, estava em vigor uma lei excepcional dizendo não venda acima da tabela, seu Zé. Então aquela norma ali, ela vai ter o que a gente chama de extra-atividade. Ela vai ser aplicada mesmo depois de ter sido revogada. Então, a extra-atividade... Então, nos casos em que a lei retroage para beneficiar o réu, então não é em todos os casos, só em alguns casos. Nem em todos os casos. Aí agora eu estou trazendo a exceção. Por isso a gente começa o curso falando assim, a lei penal retroage para beneficiar o réu sempre. Depois eu falo, nem sempre. Nós temos a situação da lei penal excepcional temporária. A lei penal sempre vai retroagir para beneficiar o réu, vírgula, desde que não se trate de uma lei penal excepcional temporária. Se for uma lei penal excepcional temporária, a lei penal se aplica aos fatos praticados durante a vigência dela. Mesmo que uma lei posterior revogue, venha abolir o crime, vai se aplicar a lei em vigor no momento da prática do crime. Peraí, deixa eu anotar aqui. Então, gente, a gente tem nessa situação
um princípio aqui que é o seguinte: a norma penal excepcional ou temporária, com base no artigo 3º do Código Penal, ela tem extratividade. Olha, outro conceito para vocês. Ela se aplica ao fato praticado durante a vigência dela. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, do seu José, que durante a crise do coronavírus vendeu álcool em gel acima da tabela, mesmo que ele venha a ser julgado por um juiz em 2022, quando a crise já tiver acabado e essa lei excepcional já tiver sido revogada, ele vai responder pelo crime porque era um crime previsto excepcionalmente para durante a crise do coronavírus. Então essa lei terá ultratividade, ela vai vigorar, ela vai valer mesmo após a revogação formal dela. Então nós temos dentro do gênero extratividade, nós temos a retroatividade e a ultratividade. O conceito é simples. Em princípio, a lei penal benéfica retroage para beneficiar o réu. A lei penal maléfica não retroage para beneficiar o réu. A exceção é a lei penal excepcional ou temporária. É só lembrar disso. Tá certo? Estão aí ainda, gente? Doutora Ellen, como está? Oi, professor. Tá caminhando aí? Tá. Doutor Lucas? Tô aqui, Doutor filho. André? Opa! Doutor Igor? Oi, tá. Ele tá aí Professor. ainda? Oi? Professor, Oi. essa aula vai ser gravada? Tá sendo gravada. Como que eu faço pra ver ela depois? Vou mandar o link lá no grupo, no Classroom, tá? Dizendo que é a aula número 12, link da aula número 12, tá certo? Mas eu vou subir pro E a aula do senhor? E a Perdão. live do senhor da semana passada do Instagram não foi gravada? A Não? live não tem como, eu não sabia, sabe? Aí tá sendo de hoje pra frente, tá certo? Ah, ô Danilo, Oi. e você tá pensando em continuar aqui no Skype ou voltar pro Instagram? Uai, gente, parece que tá funcionando bem, não tá? Porque eu tô gostando de conversar com vocês, porque na outra eu não pude, sabe? Eu fico feliz de saber que o senhor tá gostando de conversar comigo. Só o senhor. Hã? Não, Só o porque... senhor que tá o André. Perdão, não entendi. É porque o André falou que eu tava gostando de escutar ele. Aí eu tô falando assim, que é só o senhor. Não, mas até do André a gente sentiu falta. Daqui a pouco, se Deus quiser, gente, essa crise vai acabar em breve. Nós vamos começar a teoria do crime na sala. Aí eu vou matar o André várias vezes. Que lá na teoria do crime a gente tem que dar o exemplo. Lembra que eu joguei ele da janela uma vez já? Já xinguei o Lucas. Já xinguei o Lucas. Já sequestrei o Igor. Que mais? A gente vai... a aula presencial, ela é melhor, gente. Não tem jeito, sabe? Eu acho que assim... Eu tirei uma conclusão que eu não dou conta de estudar EAD. Mas o André, vamos lá, vamos falar sobre isso aqui um minutinho. Você percebe que no direito é proibido o EAD, né? No direito é proibido. Você está vendo por que é proibido. Então, no dia que você for um conselheiro da OAB, não deixa passar isso nunca pra gente, porque o contato... E o EAD é um pouquinho diferente do que a gente está fazendo, né? No EAD eu gravo o vídeo e vocês assistem, né? Não tem interação. Aqui ainda tem a interação, vocês param, perguntam, eu respondo e tal. Mas assim, você vê que perde qualidade, não tem jeito. Por exemplo, eu estou aqui sem poder, eu preparei um monte de fotos para botar na tela, que eu na sala estaria escrevendo no quadro. Não tem o que fazer, né? Então assim... Mas tá dando pra seguir naquela matéria que o senhor mandou lá naquele site. Tipo, a gente dá pra entrar, dá pra estudar direitinho lá. O que eu tenho Aí, feito tipo, a videoaula se complementa. o que eu tenho feito é me esmerar em colocar figura no material. Eu preparei a aula da próxima unidade já hoje. Falei, velho, isso aqui nenhum professor fez pra mim, olha.
até onde vai o Brasil para fins penais, eu pus um mapa. Então, assim, é isso que é a aula, André. Por isso você não adianta você ir lá e pagar por ver umas 20 aulas, assim, porque primeiro você está construindo conhecimento ainda, e o cursinho preparatório já te pega do pressuposto, você já sabe alguns conceitos. E depois, porque às vezes o professor erra ao achar que o aluno sabe o que ele está falando, e não. Então, assim, você tem um cara igual eu, formado há 12 anos, que tem algumas deficiências. Aí você vai lá ler no livro o autor Mirabete falando uma coisa que não é verdade. Então você tem que estudar e combater, falar, não, mas o senhor está errado. Assim, um cara que é festejado pela doutrina brasileira todinha, e você fala, está errado isso aqui. E eu vou ensinar vocês na aula que vem, falar, olha, o Mirabete fala aqui, mas está errado isso aqui, não é assim. Porque é uma imprecisãozinha técnica que muda muita coisa. Vou mostrar a vocês daqui uns dias, quando a gente chegar na aula da extraterritorialidade. Mas assim, por exemplo, essa aula da extraterritorialidade que eu preparei para dar para vocês, o meu professor passou um trabalho para nós lá em 2004, e assim, eu fui estudar para preparar, eu falei, cara, é fácil, mas ninguém me falou que era assim, né? Então por isso eu não gosto de dar trabalho às vezes, porque eu falo, pô, tem que ter contato, por mais que às vezes, pô, eu não estou entendendo. Calma, você vai ler o material, vai ler o livro, aí a aula vai estar no YouTube também, que eu sei que tem uma perda de tempo, por aquela hora que ele falou daquele assunto eu não entendi. Vai lá e vê de novo aquele trechinho, para poder a gente formatar o conhecimento, tá? Então o conhecimento ele é assim, gente, não é fácil, né? Eu brinco, o meu sonho quando eu estudava era fazer assim, porque não inventaram um jeito da gente aprender assim, ó. Aprendi. A gente fosse tipo um The Flash, assim. É porque o conhecimento é lento, ele é... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui em casa fazendo home office, e o meu trabalho ele é extraordinariamente chato, né? Eu sempre falo assim, é uma desgraça ser procurador federal e mexer com direito previdenciário em termos de prazer. A gente ama o que faz, agradece a Deus, mas é um saco. Aí o sistema trava muito. Então, às vezes, eu me pego lendo um artigo assim e eu falo, porra, eu não sabia disso. Então, o estudo nunca tem fim, né? Mas é para isso a gente estar aqui junto, né? Então, assim... E é por isso que a gente tem que ter paciência. Esse estudo é construído paulatinamente. Que horas a aula acaba hoje? Hoje vai acabar Era 10h20, né? 20, 30, 45... Não, peraí, passou 25 minutos? Peraí. Não, mas demorou, começou, era 9h40. Isso, ela atrasou 45. Eu vou dar 45 de acréscimo. Nós vamos até 11h05 da noite, tá? Ai, que Jesus. Vamos lá. Então, gente, é o seguinte. Continuando aqui. Então, a interpretação que se faz, a lei excepcional ou temporária, ela vale tanto para a norma penal propriamente dita, quanto para uma norma penal em branco. É o mesmo raciocínio. Se o presidente edita uma portaria tabelando os preços do álcool em gel, e essa portaria completa o sentido da Lei Penal 1521 de 51, que prevê os crimes contra a economia popular. Então, nesse caso, nós temos uma norma penal, que é a Lei contra os crimes da economia popular, uma norma penal em branco, porque quando ela diz tabelas, ela precisa que esse conceito de tabelas seja integrado por uma norma penal infralegal, uma norma de hierarquia normativa diferenciada. E se essa norma infralegal é editada com base numa situação excepcional, ela também terá vigência no período excepcional. E, portanto, ela terá extra atividade, tal como acontece com a norma penal comum. Por quê? Porque, com base no artigo 3º do Código Penal, a lei excepcional ou temporária vai se aplicar aos fatos praticados durante a vigência dela. É simples o conceito. Então, o que vocês têm que gravar? Se a norma penal ou o complemento de uma norma penal em branco
se fundamenta em uma questão excepcional ou temporária, esta norma terá vigência para os fatos, terá aplicação, melhor dizendo, para os fatos praticados durante a vigência dela, com base no artigo 3º do Código Penal. De modo que, mesmo que esta lei penal ou esta portaria que completa o sentido da norma penal em branco sejam posteriormente revogados, as pessoas que tiverem praticado os crimes na época da vigência desses diplomas legais vão responder por aquele crime, uma vez que aquela situação que ensejou a criação do crime ou a edição daquela portaria, complementando o sentido da norma penal em branco, são situações excepcionais ou temporárias. Tá certo? Então, duas situações que se impõem. Se nós estamos diante de um fato ordinário, comum, usual, normal, a lei penal posterior que revoga o crime e, portanto, beneficia o agente, vai retroagir. Mas, de outro lado, se nós estivermos diante de uma lei penal excepcional ou temporária, que se justifique em virtude de uma situação extraordinária, fortuita, jamais prevista, como uma calamidade que nós estamos vivendo hoje, do coronavírus, ou uma guerra externa, vamos supor que nós entramos em guerra com a Venezuela, e por isso existe uma lei penal excepcional para aquele período, essa lei se aplica, ainda que posteriormente ela seja revogada, como será, ela se aplicará aos fatos praticados durante a vigência dela. Então essa norma terá, André, essa norma terá ultraatividade. Mesmo que aquela norma excepcional, criada no momento de guerra ou no momento de coronavírus, tenha sido infringida pelo José, e o José vai ser julgado em 2022, 2023, o juiz vai fazer aplicar essa lei no momento de julgar, ele vai fazer aplicar essa lei que estava em vigor no momento da prática do crime, porque é uma lei penal excepcional. Diga, André. Era isso mesmo que o senhor estava falando. É o André? Essa voz é outra, não? É meu. É meu. Outro exemplo, gente, eu tenho falado aqui de lei excepcional ou lei temporária. Quando eu formei, não existia nenhum exemplo de lei penal temporária. Mas, com a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 2014, nós tivemos a previsão no artigo 36 da Lei 12.663 de 2012, de um tipo penal, de tipos penais temporários. Aí, doutor André, presta atenção, o que diz o artigo 36? Os tipos penais previstos neste capítulo terão vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. 2014 que foi o ano da Copa do Mundo. E quais eram os tipos penais? Os tipos penais, basicamente, tinham um mesmo objetivo, que era impedir que as pessoas embarcassem no prestígio que a marca FIFA possuía, que é essa marca aqui, ó. Então, por exemplo, André, vamos supor que você é um camelô lá em São Paulo e resolve fazer silcar a camiseta com o símbolo da FIFA de futebol e vender sua camiseta como um produto oficial da FIFA. É o que mais teve. E a FIFA sabia que essa pressão ia acontecer unicamente no momento da Copa do Mundo, e depois isso acabava, né? Porque com o apelo da Copa do Mundo, as pessoas queriam embarcar nessa onda de ganhar dinheiro, né? E a FIFA quis monopolizar para ela o direito de lucrar com a Copa do Mundo, né?
Inclusive, algo que ela faz com todos os países, mas que no caso do Brasil ficou muito famoso quando a gente ouvia a expressão padrão FIFA. Não sei se vocês lembram disso. Os estádios no padrão FIFA, os produtos no padrão FIFA. Então tudo que usasse o selo da FIFA tinha que ser original. E o que não fosse original seria apenado com base na lei geral da Copa. E aí a lei da Copa falou, olha, só se aplica essa lei aos fatos praticados até 31 de dezembro de 2014. Depois disso, você não vê hoje, tanto, né, como na época, bola com selo falsificado da FIFA, não tanto quanto na época, né? Na época foi um frisson pelos produtos oficiais. Então se criou uma lei penal excepcional, uma lei penal temporária. E aí, gente, se alguém disser para vocês um dia... Tira o som do microfone. Oi, Ellen. Não, deixa eu falando pro Lucas tirar o som do microfone. Isso, Lucas. Será que... Então, se alguém disser para vocês um dia que a Copa do Mundo no Brasil não serviu para nada, vocês vão falar não. Serviu sim, porque o professor Danilo me disse que foi a primeira vez que se criou uma lei penal temporária no Brasil. Fora disso, não serviu para nada mesmo. Mas, gravem isso. Naquele caso da Copa do Mundo, se a pessoa fizesse uso de um símbolo oficial da FIFA, de forma não licenciada, ela respondia por um crime. E vamos supor que a pessoa, o José, fez uso do símbolo oficial da FIFA e imprimiu camisetas. Ele fez isso no dia 14 de junho de 2014, faltando um dia para a Copa começar. Chegou 31 de dezembro de 2014, último dia de vigência da lei penal, o Zé não foi processado ainda. Entrou o ano de 2015 e a lei penal da Copa já estava com a vigência encerrada. Eu pergunto aos senhores, o José poderá ser processado pelo crime praticado previsto em uma lei temporária? Poderá. Então, o juiz vai aplicar ao réu a lei penal que estava prevista para durar no ano da Copa do Mundo, temporariamente. Essa lei terá ultratividade. Ela vai valer ainda depois de encerrada a sua vigência, para aquele fato praticado durante a vigência. Tá certo? Então, esse é um exemplo de uma lei penal temporária. Tá certo? Existe uma crítica... Oi. Eu vou embora agora que meu ônibus sai mais cedo, tá? Tá bom, querido. Agradeço a sua presença, tá? Vai receber o ponto extra. É um incentivo para vocês virem à aula. Eu sei que não é bom, mas é igual eu estou falando, André, é uma situação excepcional. Não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa da instituição. Vocês vão estudar em Direito Civil, é o caso fortuito ou força maior. A gente está pelejando para manter o curso caminhando, para vocês não esquecerem a matéria. A medida de incentivo que eu posso dar é a pontuação. O ponto extra vale muito. Nós vamos fazer. A crise vai até onde? Não sei. Vocês estão sendo beneficiados à medida que participem, né? Então, vai lá, Ellen, vai com Deus. O vídeo vai estar no YouTube a partir... Eu vou encerrar aqui, vou fazer o upload, demora umas 4 horas. Tá? Mas eu vou colocar o link, vou chamar vocês no grupo. Eu sou chato, tá, gente? Então eu só tenho 6 de aluno, então a atenção é toda para uma turma só, então eu chamo, eu ligo para o aluno, vem para a aula, né, Ellen? Fiz com a Ellen hoje. Professor! Oi. Professor! Oi. A hora que o senhor desligar o vídeo, não vai ficar me matando aí pra sua esposa, não, menino chato, dá vontade de matar um tal de André que o André? Tem lá. Não, André, você é um cara bom, bicho. A gente tem que... a gente valoriza o aluno porque, eu falo, a gente aprende mais que vocês, né? Então, assim, as perguntas apertam a gente. Eu sei que vocês estão querendo aprender e isso que é gratificante. E sei que vocês estão desmotivados, sei que vocês estão tristes. Eu estou trabalhando aqui para motivar vocês. E assim, a motivação maior que eu posso dar: o direito muda a vida de vocês. Então,
e a gente vive num país subdesenvolvido. Aqui nada é fácil. Então a gente sempre tem que buscar solução. Se você for servidor público um dia, vocês vão trabalhar em mesa de boteco, não vai ter móvel para trabalhar, igual o juiz que vai para o norte de Minas. Você tem que dar um jeito, cara. Então, assim, a gente não pode chorar, não pode desesperar. É assim que é a vida num país atrasado. Se fosse na Finlândia, a gente tinha achado um jeito já. Mas nem eles estão achando, né? Mas, assim, a gente sempre está tentando dar um jeito de fazer o melhor e pelejando, e é isso. Então, assim, André, começa de hoje o que você vai ver na sua vida inteira. Falta papel, falta impressora, falta combustível na viatura, se você for delegado. Falta servidor se você for juiz, falta mobiliário se você for procurador federal, falta tudo se você for procurador federal da AGU, não falta nada se for procurador da República, tá? Aí não falta nada mesmo. Não, mas até no Ministério Público falta. Eu não sei dar um exemplo, mas falta muita coisa lá também. Eu não sei, mas eu vou falar isso para os colegas não ficarem chateados comigo. Mas assim, é isso. Quando a gente às vezes chama a atenção do aluno assim, não fica para baixo não. É porque na vida sua vocês vão ver coisa pior, tá? Então, você vai estar, às vezes, dando seu sangue para defender uma pessoa e a pessoa achando que você está fazendo corpo mole. E aí você tem que ter o quê? Consciência de que aquilo é o certo a fazer e manter a cabeça erguida e andar aí para frente, tá? Então essa crise vai passar, mas por enquanto é o que a gente tem para fazer. Videoaula não é bom, mas é o que tem. É melhor do que parar a aula. É melhor do que dar trabalho, na minha visão. Nesse momento, dar trabalho é ruim, porque a matéria é difícil. Se fosse uma coisa diferente, eu dava, mas não tem como, tá? Nesse momento. Ellen, vai com Deus, eu acho que já foi. Só para terminar, gente. Sim, professor, obrigada, tá? Obrigado, querida. Até amanhã, tá? 18h50. Até. Com Deus. Então, gente, existe uma crítica doutrinária, para a gente terminar a aula hoje, que vai até as 23h05, horário de Brasília. É o seguinte, alguns doutrinadores entendem que esse artigo 3º do Código Penal não foi recepcionado pela Constituição de 88. Ele não se conformaria à Constituição porque a Constituição Federal ela assegura a retroatividade da norma penal mais benéfica e não cria qualquer condicionante para isso. Então, o professor Eugênio Raul Zaffaroni e o professor Rogério Greco entendem que, assim, se existe uma lei excepcional temporária e vem uma norma posterior que revoga essa lei, você tem que aplicar essa lei mais benéfica para o réu, sim. Porque a Constituição disse que a lei vai retroagir e não disse nenhuma condicionante para isso. Tá certo? Então, se a Constituição não criou nenhum condicionamento para que a lei penal mais benéfica retroaja, não poderia o legislador infraconstitucional criar essa restrição. Então, essa é uma posição da doutrina, mas ela é minoritária, e a maioria da doutrina esmagadora e a jurisprudência dos tribunais entende que as leis excepcionais ou temporárias são constitucionais e que a situação de excepcionalidade ou de temporariedade justifica a criação da lei penal naquele momento e a aplicação dela é extraativa, ainda que ela tenha sido posteriormente revogada. Por quê? Porque se não fosse assim, essa lei não teria nenhuma eficácia social. E aí nós poderíamos criar o caos. Eu torno a dizer para vocês, imaginem se a situação do coronavírus se agrave a tal modo que o presidente Bolsonaro tenha que criar uma lei proibindo a gente sair de casa, porque o número de mortes está na casa de 20%, por exemplo. E vamos supor que para reforçar essa obrigação de ficar em casa, ele diga, quem não sair em casa vai cometer crime com pena tal. Se a gente, sabendo de antemão que essa lei no futuro será revogada quando a situação excepcional passar, e essa revogação vai nos beneficiar, retroagindo de forma benéfica, nós não vamos cumprir a norma penal agora, no momento em que ela é mais necessária. Então é por isso que a doutrina, o professor Luiz Flávio Gomes, Supremo Tribunal Federal, diz: a lei excepcional temporária se justificam por uma necessidade de eficácia social para conter a situação excepcional ou temporária que ela visa proteger. Então ela é válida, ela é constitucional e deve ser aplicada sim,
ainda que de forma ultraativa, ainda que depois de encerrada a vigência. Tá? Então, fiquem com isso. Tenham esse paralelo aí do coronavírus. É a situação, nós estamos vivendo um momento excepcional. Está decretada a calamidade pública e, com base no artigo 3º, o presidente da República poderia, em tese, editar, o Congresso Nacional, melhor dizendo, uma lei penal com um conteúdo de excepcionalidade diante do coronavírus. Eu dei aqui um exemplo. Vamos supor, proibir, criar um crime de sair de casa desrespeitando o período da quarentena do coronavírus. Seria uma lei penal excepcional. Eu vou dar outro exemplo, o ibuprofeno. Dizem que a venda do ibuprofeno prejudicava os pacientes com coronavírus. Então vamos supor que o presidente cria uma lei proibindo a venda do ibuprofeno no território nacional durante a crise do coronavírus. E aí um dono de farmácia resolve continuar vendendo. Então nós teríamos também uma lei penal excepcional. E que, portanto, mesmo cessada a vigência dessa lei pela superação da crise gerada pela pandemia, nós, com base no artigo 3º, poderíamos aplicar a lei penal sim. E aqui teríamos um excepcionamento ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica. Tá certo? Então, gente, convoco os senhores para a aula de amanhã, dia 25 de março de 2020, às 18h50. Serão 3 horários com intervalo de 10 minutos. Eu agradeço a presença de todos. Eu sou o Danilo Nascimento, professor de Direito Penal da Faculdade Finon de Patos de Minas, professor da turma de Direito Penal de Direito Noturno, 2º semestre. Nesse momento eu encerro a aula, que durou 1 hora e 40 minutos. Tivemos um atraso para começar a aula, mas eu estou encerrando às 23h05 no horário de Brasília, conforme site do Hora Certa. Aula dada ao vivo, respeitando tanto o dia e o prazo dos 2 horários de aula. Gente, tá certinho? Certinho. Agradeço vocês dois que ficaram aí até o final, viu? Lucas, André. Eu encerro, amanhã a gente continua, tá? Falou. Obrigado, gente. Obrigado. Eu esqueci, virei ao contrário aqui. Obrigado aí a vocês e até amanhã, tá? Falou. Tchau. Com Deus.